Olá, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Maurício, professor de Química aqui da Aulática. Vamos aprender um pouquinho sobre datação de fósseis e como é que os arqueólogos fazem essa datação? Para isso, nós precisamos relembrar um assunto chamado tempo de meia-vida. Vamos lá? Olha só, cinética radioativa ou tempo de meia-vida. A gente usou uma letra T para falar do tempo e 1/2, que é a metade. Então, tempo de meia-vida. Mas o que é isso? Olha a definição. Vamos juntos. É o tempo que leva para metade da amostra se desintegrar. Ou seja, se você pensar numa amostra, então, por exemplo, com 100% no início, passa um tempo de meia-vida, o que vai acontecer? Cai para metade. Passa outro tempo de meia-vida, a metade de 50 é 25. Passa outro tempo de meia-vida e vai para 12,5. Ao invés de trabalhar com porcentagem, olhe um desenho para facilitar o seu entendimento. Então, imagine uma amostra com uma massa M. O que vai acontecer? Vai passar um tempo de meia-vida e vai cair para metade, M/2. Passa outro tempo de meia-vida, o que vai acontecer? M/4, ou seja, a metade. E mais uma vez, passa um tempo de meia-vida, a massa cai para metade. Mas você deve estar perguntando aí, mas quanto é esse tempo? E aí a resposta é, depende. Você tem aí elementos que são milhares de anos, demoram milhares de anos, e tem elementos que demoram, por exemplo, algumas horas. Olha só alguns números que eu separei para você. O carbono 14, 5.730 anos. Aí você vai para outro elemento químico. Olha o césio 137, lembra dele? Lá do acidente de Goiânia, 30 anos. Olha um outro elemento, o iodo 131, 8 dias, e o tecnésio 99, 6 horas. Então você viu? Depende de elemento para elemento. Vamos traduzir todos esses desenhos, essas informações num gráfico? Olha só, olhando para o gráfico então, eu escolhi a massa de iodo 131, por exemplo, uma massa de 20 gramas, mas pode ser qualquer massa. Então você pega aqui, a metade de 20 é 10, olha só o tempo que se passou. 8 dias. Então, 8 dias depois, caiu para metade. Pensa mais um pouquinho. Qual que é a metade de 10? É 5. Olha lá, 8 dias depois, ou seja, 16 dias, caiu para metade. Mais uma vez, 8 dias depois, são 24 dias. Qual que é a massa? 2,5. Então, quando a gente olha para o 20 gramas se transformando em 10, se transformando em 5 e 2,5, o total de dias são 24. Aí vem a nossa datação dos fósseis. Como é que os arqueólogos fazem essa datação das peças históricas? Vamos entender? Vem aqui comigo então. A datação com carbono 14. Está vendo esse solzinho aqui? Você vai ter uma radiação, você tem os raios cósmicos. Então imagina um monte de nêutron viajando. O que vai acontecer? Vai passar por essa nuvem, então vai encontrar a nossa atmosfera. Qual o elemento químico que a gente tem maior abundância na nossa atmosfera? Isso, nitrogênio. O que vai acontecer? Esses nêutrons vindo então dos raios cósmicos vão colidir, vão encontrar o nitrogênio. Então, nêutron e nitrogênio, eles vão fazer uma transmutação, ele vai se transformar no elemento carbono 14 e hidrogênio. Então, você tem uma conservação da massa e conservação da carga. Então, você soma rapidinho aqui comigo. 14 com 1 dá 15. Olha lá. 14 com 1 dá 15. Olha aqui embaixo. 7 mais 0 é igual a 6 mais 1. Mas o que interessa é o nosso carbono 14. Então, imagina agora a atmosfera com um monte de carbono 14. O que vai acontecer? O oxigênio é incorporado, formando então uma molécula chamada CO2, o gás carbônico. Pessoal, então o gás carbônico que a gente tem, ele é formado por carbono e oxigênio. E um desses carbonos é o carbono 14. E aí vem a plantinha. Olha só a plantinha aqui. A plantinha faz fotossíntese, ou seja, ela vai incorporar esse carbono 14. Ela vai incorporando carbono 14, mas um dia ela vai morrer. O que vai acontecer quando ela morre? Ela deixa de incorporar esse carbono 14. Tradução, começa a diminuir a quantidade de carbono 14. E aí que vem os arqueólogos utilizando exatamente o tempo de meia-vida para fazer a datação correta daquela peça histórica. Tudo bem? Entendeu? Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!